Meus caros, minhas caras, agora vamos apresentar a parte prática aqui da utilização da versão 2.0 do Sapiens, que é conhecida como Super Sapiens. Vamos fazer isso de uma forma extremamente prática, né? A parte teórica nós já vimos. No entanto, eu apenas vou me basear aqui numa parte do slide que apresentamos no primeiro vídeo, com relação aqui ao fluxo, apenas para a gente ficar seguindo direitinho aqui, passo a passo, ok? Vamos começar então. Bom, então a primeira parte aqui do fluxo de envio dos processos é o órgão comunicar que tem uma demanda. Como é que ele vai comunicar? Através de um envio de uma mensagem eletrônica para o e-mail cjuba.processoseletrônicos@agu.gov.br, solicitando abertura ou reabertura do processo para a juntada de documentos. Eu já peguei já me antecipei aqui, já enviei um e-mail, que eu vou mostrar aqui o e-mail que eu enviei, né, para CJUBA, já cadastrei também o processo e já mandei até a comunicação, que são partes internas, então eu já fiz isso para a gente ganhar tempo. Mas eu vou mostrar aqui o e-mail que eu enviei. Então, o e-mail que eu enviei foi esse aqui. Eu usei aqui um texto bem simples, né? Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: o texto ele tem que, no assunto, constar assim: solicitação de análise jurídica do processo NUPTAL. Por favor, não esqueça de botar o NUP, porque esses e-mails eles vão ficar no repositório de processos em análise para a gente futuramente enviar a manifestação jurídica para vocês. Então, a forma de a gente buscar, de resgatar esse e-mail é através desse NUP. E aí você vê que o texto é bem simples, não precisa ficar fazendo redações grandes para esse meio de encaminhamento. Eu botei assim: prezados senhores e senhoras, solicitamos proceder à abertura do processo em destaque no Super Sapiens, a fim de nos possibilitar incluir os documentos essenciais para análise jurídica e a subsequente emissão da manifestação jurídica. As informações dispensáveis para o cadastro do processo no referido sistema estão detalhadamente descritas no ofício anexo. E daqui a pouco eu vou abrir esse ofício aqui, porque a gente precisa preenchê-lo de forma correta, porque a gente tem recebido muito ofício aqui, faltando informação, e termina dificultando bastante, e demorando, ou então, o que é pior, a gente fazer o cadastro errado do processo no sistema. Tá bom? Então eu vou abrir aqui esse modelo de ofício antes de passar lá propriamente para o Super Sapiens. Eu sei que o treinamento é prático, mas isso aqui... Bom, então esse aqui é o modelo de ofício padrão que a gente já adota, né, na consultoria. E apenas explicar, né, que eu fiz uma pequena alteração aqui. Eu procurei colocar logo esses campos aqui para definir se o processo é urgente ou relevante. Entenda-se por urgência, não é a urgência do órgão, é a urgência do processo, da necessidade de se fazer uma análise processual com menos de 15 dias, porque vai vencer um contrato por uma situação assim inesperada, que enseja uma urgência, e, né, isso aí precisa ser justificado aqui nesse outro campo, né? O órgão tem que explicar, e nós recomendamos que tanto no caso do processo urgente como relevante, seja feito um contato com o servidor administrativo, sendo que nos processos considerados relevantes ou sensíveis, antes de se enviar o processo para o órgão, precisa-se que haja uma conversa entre o chefe da unidade e o consultor jurídico para se identificar claramente a razão dessa relevância, o porquê o processo é sensível, tá certo? Existem realmente situações que o processo precisa ser analisado aqui na equipe residente, mas essa é uma conversa entre o chefe da unidade e o consultor jurídico, porque em qualquer circunstância, né, mesmo que o servidor administrativo identifique a urgência do processo, é o consultor jurídico que determina a internalização do processo para a equipe residente. Então nós temos aqui também a data limite. Essa data limite é o que? É o prazo que o órgão estima que o processo tem que chegar, retornar ao órgão. Por exemplo, no caso de um processo urgente, que um contrato vai vencer daqui a 7 dias,
o órgão precisa que o processo retorne antes desses 7 dias. Então, ele tem que estabelecer essa data limite. Então, essa data limite tem muito a ver aí com a questão da urgência do processo. Porque o prazo de 15 dias tem que ser obedecido pela AGU em qualquer circunstância, quer dizer, em qualquer circunstância não, naquelas circunstâncias que o processo tem um prazo normal, que não exista uma situação excepcional que determine essa urgência. Quando o processo for para análise de termo aditivo, principalmente de prorrogação, o órgão deve colocar aqui a data do vencimento desse termo aditivo e citar a folha em que o termo aditivo está dentro do processo. O interessado é o órgão, mas também existe um interessado, o contratado. Por exemplo, se você já está fazendo um termo aditivo, já tem um contrato celebrado, né, com o fornecedor do serviço. Então, a gente precisa que seja colocado o nome, a razão social do fornecedor, mais o CNPJ, se for pessoa física, CPF. Nome do servidor responsável pelo processo, para que o advogado ou o servidor administrativo da AGU possa ter um contato, né, com ele, né, para resolver alguma informação que precise ser esclarecida, né? Ou o próprio advogado também quer saber algum detalhe do processo que só ele conhece. O e-mail desse servidor para um contato por e-mail e o telefone, né, de preferência o celular, para que o contato seja feito de forma célere, inclusive celular com WhatsApp. O número do processo é o NUP do processo, a data de abertura é aquela que está estabelecida no termo de abertura do processo, o valor, que é a projeção do gasto para o período de 1 ano, né? Aí é uma estimativa, inclusive os pregões SRP, né? Por mais que você não vá adquirir todos os itens que estão ali no escopo da contratação, existe uma projeção de quanto é que vai se gastar. Então tem que se colocar aqui também. É especificada a modalidade licitatória, inclusive separando o que é pregão SRB do que é pregão comum. Dizer aqui qual foi o modelo que foi utilizado, né? Aqui ele pergunta, foram adotado o modelo? Você bota sim se for adotado o modelo e cita aqui o modelo. Aqui como exemplo, né? Eu coloquei esse modelo de contrato de serviço com mão de obra. E é importante destacar que todas essas anotações em vermelho aqui é para ser retirada, viu? Que aqui é só um exemplo. Então aqui também a identificação do tema, e aí você vai identificar o que é que do objeto da contratação. É o que? Uma aquisição? É uma obra e serviço de engenharia? É um serviço com dedicação exclusiva? Ou é um serviço sem dedicação exclusiva? E aqui vai explicando o que é. Você vai marcar uma dessas opções aqui. Tem um patrimônio residual, é quando não tem o objeto da análise, não tem a ver com esses outros temas aqui, os 5 anteriores. Aqui assina, é o nome do dirigente que vai assinar o ofício e pronto. E o ofício vai ser anexado ao e-mail, justamente porque é através dele que a gente vai pegar os dados desse ofício para poder cadastrar o processo. Porque como é que a gente vai adivinhar, né, o que é que está sendo analisado? Através desse ofício. Então, a importância do preenchimento dele parece uma coisa banal, mas não é. Ele tem sua relevância dentro desse fluxo. A CJU responderá à comunicação avisando que o processo está apto para a juntada. Certo? Então aqui, ó, repare bem. Eu vou lá agora responder essa comunicação, né? E aí você vai receber uma mensagem dizendo que o processo já está apto a receber a juntada. Vamos a isso. Então, quando a gente responde a mensagem, como vimos lá, né, que o órgão enviou o e-mail, então a CJU responderá a mensagem aqui foi respondido, né? Essa aqui é uma mensagem padrão, e aqui nós temos o nosso contato, né? Se precisar fazer algum contato conosco, então o processo está apto aqui a receber a juntada. Então agora nós vamos até o Super Sapiens, né? Ver como é que a gente ingressa lá no sistema. Mas antes vamos olhar aqui mais uma vez aqui no fluxo, né? O que é que vem agora? Então, o órgão juntará os documentos digitalizados aos autos, respeitando as limitações do sistema, que limita cada parte a 10 megabytes, bem como as recomendações trazidas no decreto tal que a gente viu na primeira apresentação.
Então agora nós vamos fazer esse trabalho de juntada de documentos e a gente vai ver, a gente vai ingressar na tela do Super Sapiens e depois nós vamos fazer também a divisão de um arquivo que a gente utilizou aqui de modelo para vocês entenderem como é que faz essa divisão de uma forma muito simples, né? E com uma ferramenta gratuita que a gente indica, né? Que é o PDF Sam. Então vamos a ele. Muito bem, vou voltar aqui. Então, olha o ingresso aqui do sistema. Ele tem duas formas de ingressar, que é uma com e-mail e outra com CPF. Eu não tenho muita certeza na versão do usuário externo se vocês conseguem ingressar com e-mail. Mas se aparecer aqui e-mail, vocês clicam aqui, logar com credenciais do sistema, e aí ele vai voltar aqui para CPF, e aqui a gente vai logar por aqui. Uma outra forma de logar é entrar com a conta GovBR. Então, se esqueceu a senha do Super Sapiens, não tem desculpa para não ingressar, porque você tem a opção de entrar com GovBR também. Então vamos a ele aqui. Eu vou entrar aqui com a senha que eu tenho, porque isso aqui é um usuário de teste, então ele não tem, esse usuário de teste não tem senha GovBR. Bom, essa aqui é a apresentação inicial do Super Sapiens. Você vê que não é uma tela simples. Aqui você tem os dados aqui de configurações do usuário, né? Vocês podem aqui modificar o e-mail de vocês se mudarem, né? Podem fazer também a questão da atualização da senha, certo? Então aqui são as principais utilidades aqui dessa funcionalidade aqui do perfil do usuário. Vou cancelar. Aqui, ó, quando a gente passa o mouse aqui, vai para o lado esquerdo, ele abre esse menu retrátil. Então esse menu retrátil aqui, você tem aqui um botão de pesquisa. Por exemplo, se você já tiver o número do processo aqui, você pode digitar para fazer uma pesquisa. Evidentemente que eu vou botar aqui no caso o processo que nós estamos lidando, apenas para ver se ele é possível buscar esse processo por aqui. Bom, repare bem que para poder ingressar no processo é necessário a chave de acesso. Então aí, se vocês tiverem a chave de acesso, vocês podem consultar o processo dessa forma. Mas no caso de vocês, a gente não vai usar essa funcionalidade, certo? A gente vai vir aqui, a gente vai usar a guia ofícios, tá certo? E a guia ofícios, quando você ingressa, você tem aqui a parte que essa parte daqui, que está com o nome do Paulo Ribeiro. Esse Paulo Ribeiro é um indivíduo Paulo Ribeiro. Não é o militar, não é o servidor público. É um indivíduo Paulo Ribeiro com suas demandas com a AGU, se ele tiver alguma demanda pela AGU. O que importa aqui, ó, é que o Paulo Ribeiro está autorizado a enviar os processos, né, pela consultoria jurídica no estado da Bahia /teste. No caso vai aparecer lá o nome do órgão. E você tem o credenciamento previamente feito, né, para poder responder essas comunicações, tá? Então aqui nós temos as entradas e as saídas. As saídas é quando a gente já respondeu a comunicação e a entrada é quando a gente vai responder a comunicação. Então eu vou clicar aqui em entrada e aqui, ó, o processo já aparece aqui, e se a gente clicar nele, a gente vai ver quais foram as peças que foram juntadas. Então a primeira peça, essa aqui chama-se sequencial. Então a primeira peça é o ofício da consultoria informando que vocês podem já fazer aqui a juntada do processo, tá certo? Então, e outra coisa muito legal que vocês vão ver daqui a pouco é que aqui a visualização dele é bem melhor do que a versão 1.0. Ele é muito parecido com um sistema de e-mail do Outlook, né? Quem conhece. Então, a gente vai poder ter uma visualização plena do processo e toda vez que tem aqueles processos que tem retorno, muitos órgãos procuram de mim saber. Quer dizer, nos liga procurando saber qual foi o último documento que eu juntei ao processo, né? Para a gente ter aquela sequencialidade, né? Por exemplo, se eu fui até a página 100, a próxima é a página 101. Então aqui a gente vai ter como a gente vê isso. E outra coisa, né? Vocês são os nossos cúmplices. Ou seja,
Se aqui a digitalização estiver em boa qualidade, vocês estiverem lendo, o advogado também vai ler. Agora, se botar aqui um documento torto, faltando página, cheio de página em branco, ilegível, o advogado não vai conseguir analisar o processo e ele vai ser devolvido para uma nova juntada, e isso aí é uma coisa muito problemática. Tá certo? A gente, para poder tirar um processo, a gente tem que vir aqui desentranhar, certo? Vocês não têm essa opção, vocês podem até assinar um documento, mas desentranhar, vocês não podem fazer isso. E a gente tem que desentranhar para vocês fazerem de novo. Não fica muito legal, não fica nem visualmente bonito quando isso acontece, tá bom? Muito bem, olhe bem, para poder se ter uma visão maior disso aqui do processo, basta clicar nesse botão aqui de maximizar, ó, tá vendo? Então aí você já tem aqui, ó, aqui vai aparecer mais, né? Porque aqui só tem esse documento juntado. E outra coisa, vocês podem aqui aplicar filtros, aqui vocês podem fazer com que o processo fique em ordem crescente ou decrescente. Aqui no caso está em ordem decrescente, então aqui a gente vai enxergar sempre o último documento que foi juntado. Mas esses botões aqui permitem que vocês façam esses ajustes, tá bom? Então para a gente poder responder a comunicação é aqui, ó. Você vai clicar aqui onde tem responder e aí vai anexar aqui, ó, o documento, tá? Então vamos lá, ele vai abrir aquela tela que a gente já conhece e vou colocar esse documento aqui que nós vamos utilizar aqui como teste. Por enquanto não dá para fazer, porque os documentos aqui estão acima de 10. Eu fiz isso de propósito para a gente mostrar como é que faz essa divisão utilizando o PDF-SAM. Tá? Então daqui a pouco nós vamos fazer essa juntada. Eu vou abrir esses arquivos aqui no leitor de PDF para a gente poder entender os aspectos aqui desses dois arquivos que são o mesmo processo. Eu peguei a Constituição Federal e fiz várias cópias dela, né, para ficar maior. E esses arquivos têm o mesmo conteúdo. E repare que um tem 175 megabytes, enquanto o outro tem 16. Esse é pesquisável e esse é imagem. Então muita gente acha o arquivo pesquisável é maior do que o arquivo imagem. Não é. O arquivo imagem é maior, é mais pesado e não serve para o processo eletrônico. E a gente recebe muito isso aqui, porque muitas vezes o advogado precisa copiar uma parte do processo, não consegue, ele vai ter uma dificuldade maior. O próprio sistema SuperSAP poderia fazer uma busca dentro desse arquivo aqui, não consegue. Então é muito importante que a gente atenda aquelas condições do decreto que nós vimos lá na primeira apresentação, tá bom? Então nós vamos agora partir para a gente fazer a divisão desse arquivo. Vou mostrar os dois tipos de arquivo, mostrar que é a mesma coisa, e nós vamos fazer a divisão do arquivo pesquisável, para que ele vai ficar em duas partes, para a gente poder juntar ao nosso processo, tá bom? Bom, eu vou abrir esses dois arquivos aqui, ó. Repare que um tem 175 MB e o outro tem 16. Esses dois arquivos, eles são idênticos, têm o mesmo conteúdo. Um é imagem e o outro é pesquisável. A gente quer o pesquisável dentro do processo. Poxa, se o pesquisável me permitiu fazer um arquivo mais compacto e menor, por que eu vou usar um arquivo imagem? E o arquivo pesquisável, como o próprio nome já diz, permite que eu faça pesquisas dentro dele, dentro do PDF. Me permite eu selecionar texto. Então não justifica eu fazer um arquivo PDF imagem. Então o órgão precisa ter essa preocupação de consultar o fabricante do equipamento, ou no caso de um equipamento locado, falar com a empresa para que configure o equipamento para os padrões, né, que estão citados no decreto 10.278. Eu recomendo o seguinte, que a digitalização seja feita em preto e branco, com 300 dpi de resolução. Normalmente os scanners ele tem lá uma opção para você escolher se os arquivos vão ser texto, foto ou misto. Aí vocês colocam a opção de misto, certo? E vai calibrando a questão da compactação, porque os equipamentos ele permitem fazer compactação do PDF para ele ficar menor.
Então, é muito importante na hora de fazer uns testes de digitalização para ver qual é a melhor configuração, de forma que o arquivo fique legível. A pessoa precisa ver a importância também dos arquivos não ficarem tortos, não haver páginas em branco dentro do processo, certo? Porque a gente cansa de ver aqui várias páginas em branco. Não pode haver duplicidade de documento, então é muito importante ir lá no Super Sapiens e olha qual foi o último documento que eu coloquei e começar a digitalizar do documento seguinte. Se o último foi a folha 100, o próximo é a folha 101 do documento. Mesmo que o parecer esteja lá dentro do processo, vocês têm que numerar e colocar dentro do processo físico. E aí numerar novamente e redigitalizar para preservar a sequência do processo no número da folha, né? E também a cronologia. Então vamos abrir esses documentos aqui apenas para mostrar que são documentos idênticos. Só uma coisa, os documentos estão aqui coloridos, é porque isso aqui é um documento de teste. Eu peguei a Constituição Federal, está colorida. Vocês não vão usar documento colorido. Pode ser preto e branco. Colorido lá pelo decreto é só quando tiver lá uma carteira de identidade, ou uma planta, coisa desse tipo, né? Arquivos fotográficos, certo? Então aqui, por exemplo, o arquivo imagem. Repare que o arquivo aqui, eu vou botar aqui um holofote para vocês verem, ele tem aqui 2.136 folhas, 2.136 folhas, certo? Olha o outro que eu vou abrir aqui agora para a gente ver se não é a mesma coisa, se não é o mesmo documento. Aqui, o pesquisável. E a gente vai ver a diferença de um para o outro. Que assim, na visualização aí, a gente não está vendo diferença nenhuma. Agora, repare, é 2.136. Agora, olha a diferença aqui. Ó. Quando eu pego o texto aqui da Constituição, né, e eu estou aqui no pesquisável, você vê que eu até permitindo aqui clicar, ó, que ele tem indexador, ele vai lá, ó, tá vendo? Então, o arquivo pesquisável tem todas essas funcionalidades. Ele me permite selecionar, me permite fazer pesquisa por palavra-chave. Já esse de imagem aqui não faz nada. Eu não sei nem se a indexação funciona. Eu vou até testar. Ó, nem a indexação funciona. Então, para que eu quero isso? Isso aqui é como se fosse uma foto. Por isso que ele fica imenso. Então, a gente tem que usar aqui o modelo pesquisável, que é em OCR, né, na sigla em inglês, mas o documento é pesquisável. Tá bom? Então, eu mostrei esses dois documentos aqui apenas para você ver. Agora, vamos fazer a divisão do pesquisável. Eu não vou fazer a divisão do imagem, porque eu não vou usar esse arquivo. Eu só utilizei ele aqui para efeitos didáticos. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui o arquivo. E aqui é o seguinte, eu vou usar agora, para poder fazer essa divisão, a ferramenta gratuita chamada PDF-SAM. Certo? Que vocês podem pesquisar lá no Google. Ela é uma ferramenta gratuita que tem muitas funcionalidades úteis e tem outras que são pagas, né, para você poder utilizar. Mas a gratuita tem aquilo que me interessa, que é dividir o arquivo pelo tamanho. Vamos fazer isso aqui agora. Então aqui, ó, eu estou agora no PDF-SAM. E quando a gente abre o PDF-SAM, ele abre esse mundo de coisa aqui que você pode fazer com ele. Você pode aqui dividir pelo tamanho que aqui a gente quer, dividir por marcador de texto. Tem várias funcionalidades. Você pode unir arquivos, você pode rotacionar. Mas o meu interesse agora é simplesmente dividir pelo tamanho. Então eu vou clicar aqui nessa opção. E aqui eu vou selecionar o arquivo. Você pode arrastar o arquivo também, tá? Mas aqui, como tá, eu estou fazendo esse treinamento aqui, é meio complicado. Então eu vou selecionar ele aqui. Então aqui, ó, eu estou aqui com 16 e o de 175. Então vou usar esse daqui. Bom, agora qual é o tamanho? O tamanho a gente tem que estar marcado aqui, ó, megabytes. E a gente vai colocar, a gente não vai colocar 10, porque às vezes quando vai fazer o arredondamento ele vai botar 10,1, 10,20. Então não vai ficar o 10 exato. Então eu coloco 9 aqui.
Aqui na saída do arquivo eu vou gerar no mesmo lugar onde está o arquivo original. Eu vou marcar essa opção sobrescrever existente. Tem algumas opções avançadas aqui, mas certo? Ele até permite aqui compactar o arquivo gerado, você deixa marcado. Pode deixar marcada essa mesma versão que é a versão do arquivo original. Essa coisa que vocês podem deixar assim, para saber que botar um prefixo do arquivo, então colocar um NUP, botar NUP tal, né? O número do processo. Eu vou deixar assim com PDF-SAM. E aí nós vamos ver como é que ele vai gerar os arquivos aqui. Vou executar, é muito rápido a operação. O diretório não está vazio. Então ele dá essa mensagem de alerta. Eu vou colocar aqui substituir. Na verdade não tem nenhum arquivo lá, tá? Ele é um arquivo de 10.000 páginas. 10.000 páginas, né? Ele está executando rápido isso aí. Eu vou dar um pause aqui apenas para o vídeo não ficar longo. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Ele já gerou o arquivo. A gente pode clicar aqui em abrir. Ó, que legal. Ele já vai lá direto. Não precisa nem você pesquisar. Repare que beleza que é isso aqui. Ele já facilita muito a vida da gente. Repare que ele dividiu o arquivo em 3 partes. A primeira parte começa da página 1. A segunda começa da página 982. E a última página, que é a página 1966. Isso é muito legal, porque na hora que a gente for juntar o arquivo lá no Super Sapiens, o sistema já vai pegar na ordem correta, para o arquivo não ficar de ponta cabeça, ou seja, do último para o primeiro. É muito importante, né, utilizar o PDF-SAM para a gente ter uma melhor definição da cronologia, tá, do arquivo. Então vamos lá agora no Super Sapiens para a gente fazer a juntada do processo. Opa, passei, pronto. Então deixa eu voltar aqui para o início, tá? Viu que eu cliquei naquela setinha para voltar. Então só recordando, a gente vai aqui no painel, vai clicar na guia ofício, tá? E aqui, ó, vai aqui onde tem consultoria jurídica, entrada. A gente clica, seleciona o processo para ele ficar aqui destacado em azul, tá vendo? Bota o processo aqui destacado em azul, tá bom? E aqui, ó, a gente pode ir ao processo, mas a gente vai querer vir aqui em responder, tá? Então vamos responder e vamos fazer aqui a juntada. Vamos responder. Muito bem, então aqui eu vou juntar esses 3 arquivos aqui, ó. Então vou selecionar o primeiro e o último, vou clicar aqui em abrir. E aí eu queria mostrar uma coisa interessante que esse Super Sapiens tem em relação ao outro. Repare que apesar de eu ter tido cuidado de numerar, ele fez uma coisa aqui não muito certa. Porque repare que a página aqui, o 9, ele considerou por último. E agora? Como é que eu faço aqui para agitar? Então, olhe bem a importância disso, certo? Porque aqui, ó, ele na hora de fazer a ordem, ele considerou o 9 como se fosse o último. E aqui, ó, o 1966, o penúltimo. Evidentemente que vai ser muito difícil a gente ter um processo com tantas páginas para acontecer isso aqui. Mas eu posso arrastar, ó, pronto, botei na ordem. O outro não fazia isso. Então agora tem uma ordem certa. Né, a página começando pela página 1, depois começando pela página 982 e começando pela página 1966 e vamos clicar aqui em iniciar. Eu vou deixar correndo aqui, não vou interromper, para vocês verem aqui o processamento. A não ser que demore muito, tá certo? Mas é porque o arquivo tem 9 megabytes e aí depende muito também da velocidade da internet, outros fatores. Aí você vê que o primeiro arquivo já foi. Ele já está aqui colocando o segundo arquivo. E eu vou dar um pause aqui agora.
Pronto, ele fez a juntada e ele apareceu depois dessa tela. Isso aqui para mim é uma surpresa, eu não sabia a questão dessa funcionalidade aqui, de ficar aparecendo aqui como se fosse uma minuta. Ele clicando aqui do lado, ele pede para a pessoa assinar, certo? Eu não vou poder assinar aqui porque não é necessário assinar isso aqui, mas eu vou tentar ver se eu recupero a senha aqui, porque essa senha aqui realmente eu não lembro muito bem do usuário teste, mas eu vou tentar aqui pegar e assinar só para a gente ver como é que fica isso aqui. Um minuto só. Vamos tentar fazer essa assinatura aqui para ver. Eu realmente é uma surpresa, eu não sabia que tinha essa funcionalidade. Vamos clicar aqui para ver o que é que acontece. Pronto, ele assinou aqui o documento. E aqui pronto. Olha bem, agora que a gente pegou, já fez aqui, nós vamos aqui clicar aqui no processo, certo? Repare que aqui foi onde eu peguei, utilizei aqui para responder. E aqui, ó, eu cliquei aqui no processo. Reparem que o processo fica aqui todo dentro do sistema direitinho, né? No caso aqui do nosso exemplo foi a Constituição Federal. Aqui o primeiro documento foi o ofício que a gente remeteu e aí vai na sequência. E aqui é o seguinte, repare que aqui a sequência é inversa, ou seja, o último documento foi colocado aqui. Então, no processo, quando vocês forem lá remeter um processo pela segunda vez, alguma diligência que o advogado tenha pedido, ou uma prorrogação de prazo, vocês quiserem saber qual foi o último documento juntado, vocês vão aqui, ó, e coloca a última página e vai aparecer aqui a folha que vocês colocaram. Né? No caso aqui, como exemplo, não está aparecendo nada. Tá certo? Então é isso aí. Então você tem aqui a visão completa do processo. E aqui você, como eu disse, ó, você pode aqui fazer a maximização. Aí você consegue enxergar ele aqui melhor. Aqui você pode inverter aqui se você quiser ver na ordem crescente, né? Como se fosse o processo original. A gente que trabalha no protocolo gosta mais aqui dessa ordem. Tá bom? Essa setinha aqui permite voltar. E aqui, ó, uma coisa que é muito importante. Uma vez que eu respondi o documento, repare que ele não está mais na entrada. Ele foi na saída. Ah, cadê o documento que eu respondi? Onde está? Não estou localizando mais. Eu quero ver qual foi a última página. Eu tenho que vir aqui em saída e procurar aqui o documento, né? E se for muito, como é que eu localizo aqui? Tem algum filtro? Tem. A gente tem esse filtro aqui, ó. E aí você coloca o número do processo, vai buscar aqui, eu vou botar o mesmo processo aqui, ó, 00403 010 0000 2023. Aí eu vou clicar aqui, vou buscar e ele aparece. Vai aparecer sozinho. E outra coisa, depois que clicar no filtro, não esquece de limpar o filtro, porque senão só vai aparecer ele. Tá certo? Então, basicamente, é isso aí que temos do Super Sapiens. Eu só vou pegar aqui agora, voltar ao fluxo, para a gente ver se a gente cumpriu tudo para encerrar, né? E a gente vai fazer algumas recomendações também, se possível. Então, olha lá, o órgão junta os documentos digitalizados aos autos, respeitando as limitações dos sistemas. Vimos isso, né? Dividimos os arquivos em 9 megabytes, bem como as diretrizes recomendadas, as recomendações trazidas no decreto. Então, se vocês quiserem ver esse decreto lá, vocês podem ler que está disponível lá no Planalto. Então, pronto. Feita a junção, então o órgão vai enviar um novo e-mail à CJU anunciando que fez a juntada do documento lá. Vamos fazer isso. Vamos seguir aqui o fluxo, né? Então, vou pegar aqui, ó, o e-mail e vou responder. Vou responder de forma bem sucinta, né? Documentos, juntar, ou juntada realizada, né? Pronto, eu vou enviar. Maravilha. E aí eu volto aqui ao fluxo. Então o órgão enviou, o que é que vem depois? Então a CJU faz a distribuição. A CJU faz a distribuição e envia e-mail ao órgão informando sobre a ICJU, o advogado residente que analisará juridicamente o processo. É nesta fase
que o órgão deverá considerar o processo distribuído. Então, o que é que a gente faz aqui? Ó? Deixa eu ir aqui no e-mail da CJU, para ver se já chegou aqui. Então, por exemplo, não chegou ainda. Mas quando o e-mail chegar aqui na caixa da CJU, eu vou distribuir o processo e responder que distribuiu. E é neste momento, quando você receber este e-mail, é que você vai considerar o processo distribuído. Eu vou aguardar apenas aqui chegar o e-mail para a gente dar prosseguimento. Pronto, a mensagem chegou aqui para a gente. Então agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir o processo. Vamos fazer de conta que foi distribuído. E eu vou responder a mensagem, informando que o processo... vou responder a mensagem, dizendo que o processo foi distribuído. Vamos botar aqui para ECJ Aquisições. Tá certo? Bom, então só agora, quando o órgão receber essa última mensagem aqui, né, dizendo que recebeu o processo foi distribuído para a ICJU, no caso aqui a gente colocou a ICJ Aquisições como teste, é que o processo pode ser considerado como distribuído. Se vocês não receberem essa mensagem, tem que ligar lá para a consultoria, ou seja, são 24 horas. Né, que a gente tem aqui para poder fazer a distribuição. Por exemplo, se você mandar o processo 4 horas da tarde, pode ser que a gente não faça no mesmo dia, faça no dia seguinte. Mas, se por acaso vocês não receberem até o dia seguinte, houve algum problema no envio da mensagem. E é muito importante que esse fluxo seja atendido, porque falhas de serviço já aconteceu e por falta de obediência a esse fluxo, tá? Então, o fluxo ele pode ser até aparentemente burocrático, mas ele visa, sobretudo, o melhor controle. E nós vamos aqui ver a última fase desse fluxo, que é essa aqui. Ó. Finalizada a análise jurídica, a CJU enviará o e-mail ao órgão assessorado com a manifestação jurídica anexada. E eu queria fazer um adendo. Repare só, eu não preciso nem esperar essa mensagem. Né? Nós aqui recebemos muita demanda dizendo assim, poxa, meu parecer já foi emitido, dê uma olhada aí para ver se já chegou. Olha, se chegou, a pessoa vai aqui na saída, localiza o processo, né? E, inclusive pode aplicar aqui o filtro, onde você digita aqui o núcleo do processo, que ele vai aparecer aqui. A mesma visão que eu tenho lá, que nós temos lá na consultoria, vocês vão ter aqui, ó. Tá certo? Aqui dentro do processo. Então, se o parecer for juntado, ele vai aparecer aqui em tempo real. Nós não temos nenhuma prerrogativa de visualização que seja superior à do órgão, tá? Então aqui ele tem também essa visão completa do processo, tá bom? Então é isso aí. Basicamente nós vencemos todas as etapas aí da juntada. Praticamente a gente encerrou essa discussão. Eu apenas peço que, por gentileza, que assistam a primeira aula, é muito importante, que vão até o site da AGU. Eu vou entrar aqui no site da AGU para a gente poder ver aqui a questão do acesso, porque aqui tem muita informação importante, né? De novo aqui onde se pega as minutas, onde se vê se existe ou não pareceres referenciais. Então rapidamente eu vou chegar aqui para a gente ver isso. Então na hora que você ingressa na página da AGU na internet, que é essa página aqui, certo? Você vai até aqui onde tem a consultoria. E aqui você já tem aqui um link direto para os modelos, mas você também tem aqui um link para toda a parte de acervo da consultoria jurídica. Inclusive tem até treinamento aqui do Super Sapiens também, mas aqui eu acho que é suficiente, porque aqui é um treinamento voltado para o órgão que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, você chega aqui, clica nas ICJUs e verifica pareceres referenciais. Por exemplo, vou fazer uma aquisição de ar-condicionado, de split, que a gente deu no exemplo. Vou precisar só de 200 mil, tem parecer referencial aqui que dispensa análise jurídica, tá certo? E tem que olhar se o parecer está em
vigência. Tem que olhar se o parecer referencial está, se não foi modificado. Então, toda vez que for fazer a aplicação de uma manifestação jurídica referencial, tem que vir aqui verificar se está implementado ou não. Então é isso aí, né? Eu acho que está encerrada a demonstração. A gente, se precisar tirar alguma dúvida, vocês têm aqui o nosso contato, tá certo? Então pode entrar em contato a qualquer momento para tirar dúvida, mas a gente já deve, desde já, começar a utilizar essa nova versão do sistema, que eu acredito que vai ser do agrado de vocês. Eu agradeço aí pela atenção, espero que tenham conseguido compreender bem aqui as explicações que foram feitas. Muito obrigado.